O deserto sempre foi símbolo de solidão e mistério. Mas o que poucos sabem é que ele também guarda segredos sombrios, acontecimentos inexplicáveis e histórias que nunca deveriam ser contadas. Neste vídeo, você vai ouvir 3 histórias, reais e documentadas, de pessoas que enfrentaram o terror cara a cara, no lugar onde a ajuda é mais distante do que o horizonte. Se você gosta de histórias reais, arrepiantes e que desafiam o senso comum, fique até o fim, porque a última história é simplesmente inacreditável. Borrego Springs é o tipo de lugar que parece existir fora do tempo. Uma pequena cidade escondida no deserto da Califórnia, cercada por colinas secas, areia escaldante e um silêncio que pesa. Poucos turistas se aventuram até lá, e os que vão raramente voltam para contar histórias, a não ser que estejam procurando algo que prefeririam nunca ter encontrado. Jenna e Thomas, um jovem casal apaixonado por trilhas e locais pouco explorados, decidiram que Borrego Springs seria o destino ideal para uma escapada de fim de semana. Eles queriam fugir do barulho da cidade, reconectar-se com a natureza e com eles mesmos. Estavam cansados da rotina, das redes sociais, da falta de silêncio. Queriam apenas ouvir o vento cortando a areia e ver o céu estrelado sem interferência de luz artificial. Chegaram no final da tarde. Montaram a barraca perto de uma formação rochosa incomum, onde pequenas cavernas se escondiam na base de uma encosta. O lugar parecia isolado, mas não desconfortável. Era quase mágico. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu com tons de sangue e fogo. Thomas brincou dizendo que parecia o cenário de um filme de faroeste. Jenna riu e respondeu: "Só espero que não acabe como um filme de terror." Na primeira noite, tudo correu bem. O vento era frio, mas suportável. Eles contaram histórias ao redor da fogueira, brindaram com vinho barato e adormeceram sob um céu coberto de estrelas. No entanto, por volta das 3 da manhã, Jenna acordou com um barulho estranho, algo como passos arrastando-se pela areia. No início, pensou que fosse um animal, talvez um coiote. Mas ao olhar pela pequena janela da barraca, ela viu uma sombra, uma figura alta, imóvel, como que observando. Não havia olhos, rosto, expressão. Apenas uma silhueta recortada pela pouca luz da lua. Jenna congelou. Tentou acordar Thomas, mas sua voz mal saía. Quando finalmente conseguiu balbuciar seu nome, Thomas se ergueu de súbito. A sombra já não estava mais lá. Ele saiu com a lanterna em mãos. Vasculhou os arredores. Nada. Nenhum rastro, nenhuma pegada. Só o som do vento batendo entre as pedras. Jenna queria ir embora na mesma hora, mas Thomas tentou racionalizar. "Você deve ter sonhado", disse, mesmo com o coração disparado. Voltaram a deitar, mas ninguém dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, decidiram explorar as cavernas próximas. Talvez, pensavam, distrair a mente fosse o melhor remédio. Mas algo ali não estava certo. A temperatura parecia mais baixa perto das rochas. Thomas comentou que seu relógio parara de funcionar e o celular de Jenna havia reiniciado sozinho. Eles ignoraram os sinais. Dentro de uma das cavernas, encontraram uma marca na parede, um símbolo entalhado, um círculo com 3 linhas verticais cortando o centro. Parecia antigo, mas ainda assim, recente. Como se tivesse sido entalhado com pressa, mas por alguém que sabia o que fazia. Jenna sentiu um arrepio ao tocá-lo. Naquele instante, ouviu-se um sussurro. Não era o vento, não era eco, era uma voz. Eles correram de volta para o acampamento. Decidiram desmontar tudo e partir, mas ao voltar à trilha principal, algo estava errado. Nenhuma das direções parecia familiar. As pedras pareciam mudadas de lugar. A trilha desaparecera. O deserto, de alguma forma, havia se reorganizado. Era como se eles estivessem presos em um labirinto invisível.
Foi Thomas quem percebeu primeiro. O sol já não estava mais no ponto certo do céu. O tempo parecia estar passando mais devagar, ou rápido demais. Estavam andando em círculos, sentiam-se observados, mesmo sem ver ninguém. Até que, ao cair da tarde, a sombra apareceu novamente. Desta vez, mais próxima. Ela estava imóvel, a poucos metros, e então começou a se mover, sem pisar no chão. Deslizava. Jenna gritou. Thomas a puxou pelo braço e correram cegamente pelas dunas, até que, de súbito, a sombra desapareceu, como se nunca tivesse existido. E então, tão de repente quanto tudo começou, a trilha surgiu novamente diante deles, como se o deserto tivesse se cansado de brincar. De volta à cidade, o casal parecia abalado, mas aliviado. Contaram a história a poucos amigos. A maioria riu, outros se preocuparam, mas ninguém realmente acreditou. Então, Thomas decidiu escrever. Começou a registrar tudo o que lembrava em um caderno. Escrevia obsessivamente. No diário, mencionava que os sonhos tinham voltado. Sonhava com a figura encapuzada. Sonhava com símbolos. Sonhava que o deserto sussurrava seu nome. Jenna disse que ele murmurava em outra língua enquanto dormia. Meses depois, uma equipe de investigadores paranormais entrou em contato. Um dos membros do grupo tinha ouvido falar de relatos semelhantes naquela região desde os anos 40. Eles mostraram a Jenna arquivos desclassificados, pessoas que desapareceram ali, bússolas que giravam sozinhas, relógios que paravam. A maioria dos casos era arquivada como desorientação térmica, mas havia sempre um denominador comum: o símbolo e a sombra. Um dos investigadores, cético, decidiu acampar sozinho na mesma área. Queria provar que tudo não passava de lenda urbana amplificada. Ele levou câmeras, sensores e um gravador. Passou uma noite lá. O áudio que gravou foi reproduzido apenas uma vez antes de ser confiscado. Nele, podia-se ouvir respiração ofegante, passos apressados e uma frase sussurrada, repetida. Ele me chamou. Ele sabe meu nome. Ele está dentro de mim. Na manhã seguinte, foi encontrado andando sem rumo próximo à cidade. Desidratado, com os olhos vidrados e sem conseguir formar frases completas. Foi internado em uma clínica psiquiátrica e desde então nunca mais falou. Apenas desenhava símbolos nas paredes do quarto. Poucos dias depois, Jenna recebeu uma carta anônima, sem remetente. Dentro, uma foto em preto e branco. Nela, uma barraca montada exatamente onde eles haviam acampado. Ao fundo da imagem, quase invisível, a silhueta. A mesma sombra. No verso da foto, escrito à mão: você conseguiu sair, mas nem todos conseguem. Com medo, decidiram se mudar. Abandonaram a cidade, mudaram nomes e buscaram anonimato. Mas nada pareceu afastar o deserto de suas mentes. Um ano depois, desapareceram, sem deixar vestígios. Carro, celulares, roupas, tudo ficou em casa. Apenas um item sumiu: o caderno de anotações de Thomas. Algumas semanas depois, um caminhante afirmou ter encontrado um símbolo estranho desenhado na areia, a poucos quilômetros de Borrego Springs. O mesmo símbolo descrito no diário. No centro dele, uma marca semelhante a uma pegada, mas invertida, como se alguém tivesse saído de dentro da areia. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Jenna e Thomas, mas a pergunta que ecoa no deserto e talvez nos seus pensamentos agora é: se você entrasse naquele lugar, será que conseguiria sair? O deserto de Nevada é famoso por seus mistérios. Céu limpo, areia escaldante, noites geladas e uma solidão que pesa como concreto. É também o lar da lendária Rota 365, conhecida como a Rodovia Extraterrestre. Atravessar essa estrada é como entrar em um limbo,
um espaço entre o mundo conhecido e o desconhecido. E foi exatamente nesse cenário que três amigos enfrentaram algo que os marcaria para sempre. Dylan, Carlos e Maia eram estudantes de fotografia em busca de registros únicos para seu projeto final da faculdade. Queriam capturar paisagens inusitadas, locais abandonados e momentos que parecessem saídos de um filme, quando ouviram falar de um velho posto de gasolina isolado na Rota 375 que ninguém conseguia localizar com precisão, decidiram que seria seu destino. Um lugar chamado Red Eagle. Segundo lendas locais, esse posto teria funcionado até os anos 70, mas ninguém sabia exatamente por que foi abandonado, nem como encontrá-lo. Equipados com câmeras, drones e mochilas, os três partiram em um SUV alugado. Os primeiros trechos foram tranquilos, paisagens áridas, pedras imensas, ocasionalmente algum caminhão passando. Mas depois de 2 horas sem avistar nada além de areia e estrada, começaram a sentir o tempo desacelerar. Sinalização desapareceu. O GPS travou. O rádio parou de funcionar. E os celulares, bem, sinal era algo que já não esperavam mais. Por volta das 3 da tarde, o calor era insuportável e o cansaço começou a pesar. Foi então que Maia, olhando pela janela, apontou. Ali tem algo naquela curva. E, de fato, uma velha placa enferrujada surgiu no horizonte. Quase ilegível, mas com letras vermelhas ainda visíveis. Red Eagle, abastecimento, café e socorro. O posto era como um fantasma do passado. Bombas de gasolina cobertas de poeira, uma lojinha com janelas quebradas, um letreiro pendurado pelo último fio. Mas o que mais chamou a atenção foi a porta. Estava entreaberta como se esperasse por eles. Carlos, o mais cético do grupo, foi o primeiro a entrar. Filmava tudo com a GoPro presa no peito. O interior parecia congelado no tempo. Latas de refrigerante antigas, um jornal de 1968 sobre o balcão e um cheiro de mofo misturado com algo mais metálico. No fundo, havia um corredor que levava a um porão. Maia sugeriu não descer, mas Dylan já estava ligando a lanterna do celular. Descendo lentamente, encontraram uma sala escura, com paredes cobertas por mapas e fotografias antigas. Mas havia algo estranho nas imagens. Todos os rostos estavam riscados com caneta vermelha. Em uma das paredes, uma inscrição em inglês. Eles voltam todas as noites. Dylan começou a sentir náusea. Carlos teve um sangramento no nariz. Maia queria ir embora, mas algo os mantinha ali. Era como se a atmosfera do lugar estivesse mexendo com seus sentidos. Decidiram sair e pegar a estrada de volta, mas o SUV não dava partida. Tentaram ligar, empurrar, revisar a bateria, nada. O sol já estava se pondo quando perceberam. O posto não tinha sombras. Nenhuma estrutura projetava sombra no chão, nem eles mesmos. Era como se a luz do ambiente fosse artificial. Maia, agora em pânico, quis se afastar. Caminhou pela estrada tentando sinalizar algum carro. Mas, ao olhar para trás, o posto havia sumido. Não havia mais nada, nem estrada, apenas deserto. Carlos e Dylan, do outro lado, viam o posto normalmente. Ela não. Maia havia saído de um campo ou entrado em outro. Os gritos de Maia ecoaram por segundos antes de se calarem. Dylan correu na direção dela, mas encontrou apenas suas pegadas, que desapareciam no meio da areia. Carlos ficou paralisado. E foi então que a campainha do posto tocou. Sozinha. Dylan voltou. Não havia sinal de Maia. Os 2 rapazes estavam sozinhos e com medo. Decidiram entrar mais uma vez no posto, talvez para buscar algo, qualquer coisa que pudesse ajudá-los. Foi quando as luzes se acenderam sozinhas. Um zumbido tomou conta do ambiente. As câmeras começaram a gravar sem comando. As fotos nas paredes tremiam e então um vulto, não humano, algo baixo, mas com pernas longas. Movia-se de forma irregular,
como se cada articulação estivesse no lugar errado. Não falava, não respirava, apenas observava. Carlos tentou fotografar, mas a lente da câmera derreteu, literalmente. Correram, fugiram sem direção. E o deserto parecia girar. Não sabiam mais onde era o norte. Não havia pontos de referência, só areia e medo. Horas depois, Dylan caiu de exaustão. Carlos gritava o nome de Maia, como se ela ainda pudesse ouvi-lo. Mas então, tudo ficou escuro. Acordaram na manhã seguinte, junto ao carro, que agora funcionava perfeitamente. Sem sinal do posto, sem rastros, nem pegadas, nem a placa, nem o vulto. Apenas o deserto, silencioso como sempre. Voltaram à cidade em silêncio. Dylan teve febres por semanas. Carlos nunca mais falou sobre o assunto. Maia nunca mais foi vista. Nas imagens da GoPro, que milagrosamente sobreviveu, apenas estática, exceto por um único frame, escondido entre 2 segundos. Nele, uma imagem congelada de Maia, parada, encarando a câmera, com olhos totalmente negros. Anos depois, um caminhoneiro afirmou ter visto uma mulher parada à beira da Rota 375, olhando fixamente para o nada. Ele parou para ajudar. Ela sorriu e desapareceu diante de seus olhos. No lugar onde estava, havia uma pegada, com 3 dedos. No coração do deserto do Atacama, no norte do Chile, existe uma área que os moradores locais evitam há décadas. Um platô seco, deserto e quase intocado, chamado por pastores de Arenas Rojas. A tradução é simples: areias vermelhas. Mas o nome não vem da cor do solo. Vem do que dizem acontecer ali quando o vento muda de direção e o silêncio parece respirar. Foi ali que 5 amigos, Laura, Guilherme, Patrícia, Diego e Rafael, decidiram acampar. Eles eram exploradores experientes, amantes do trekking e de locais inóspitos. Tinham ido ao Atacama muitas vezes, mas nunca tinham se arriscado na tal região das Arenas Rojas. O motivo? Um desafio entre eles. Quem conseguiria passar uma noite ali sem fugir? O clima era ameno ao entardecer. O sol tingia o horizonte de laranja e dourado. Montaram as barracas, acenderam uma pequena fogueira e riram das histórias que haviam lido sobre aquele lugar. Diziam que quem dormia ali nunca acordava, ou que acordava diferente, que o deserto tomava alguma coisa de você, coisa de lenda, pensavam. Mas o primeiro sinal de que algo estava errado veio ainda antes do pôr do sol. Rafael, caminhando sozinho para fotografar o horizonte, encontrou um círculo de pedras negras. No centro havia ossos, pequenos, de animais talvez. Mas o estranho era que os ossos estavam limpos, brancos, sem sinais de tempo ou decomposição. Como se tivessem sido deixados ali, naquela manhã. Ele voltou ao grupo, mas não comentou. Achou que era coincidência. Mas ao anoitecer, o clima mudou. O calor desapareceu de forma abrupta e o silêncio se tornou ensurdecedor. Nem vento, nem insetos, nem estrelas. Como se o céu tivesse se fechado por completo. Laura foi a primeira a notar as pegadas. Ao redor do acampamento, impressas nas areias, finas, dezenas de pegadas humanas. Mas o grupo estava junto o tempo inteiro, e todas eram idênticas. Pés descalços, dedos longos, profundos demais para o peso de uma pessoa comum. Eles riram nervosamente. Diego sugeriu que talvez fosse pegadinha de algum grupo de escoteiros, ou até de outro viajante. Mas quando resolveram seguir as marcas, elas simplesmente desapareciam. Como se a criatura que as deixara tivesse evaporado. Voltaram para as barracas, inquietos, mas tentando manter a calma. Dormiram em turnos com Rafael e Patrícia, ficando acordados primeiro. E foi durante esse turno que ouviram o som.
algo entre um sussurro e uma risada vindo de dentro da terra. A fogueira apagou sozinha. Rafael pegou a lanterna, apontou na direção do som. Não havia nada, mas por frações de segundos jurou ver uma silhueta agachada, observando-a imóvel, com olhos acesos como brasas. Quando correu até lá, a areia estava intocada, nenhuma marca. Na manhã seguinte, Diego não acordou. Ele estava na barraca, sim, respirando, mas não reagia. Os olhos estavam abertos, mas vidrados, como se tivesse saído do próprio corpo. Falava coisas sem sentido. Repetia palavras que não sabiam de onde vinham. Abaixo do círculo tem outros. Eles não dormem. Seu pulso estava acelerado demais e seu corpo gelado. Guilherme queria ir embora. Laura insistiu que esperassem, que talvez fosse só insolação. Mas Patrícia, a mais sensível do grupo, sentia que algo maior estava em curso. Nós já não estamos mais sozinhos aqui, disse, olhando para o céu, que ainda estava coberto por uma estranha névoa, como se algo bloqueasse até a luz do sol. Decidiram deixar Diego deitado na barraca enquanto montavam tudo para partir. Em 15 minutos voltaram e a barraca estava vazia, apenas pegadas ao redor dela, as mesmas, pés descalços, dedos longos. Guilherme começou a correr chamando pelo amigo. Laura o seguiu. Patrícia ficou atrás, tremendo, e então ouviu de novo. O riso olhou em volta, sozinha, mas não por muito tempo. Na direção das pedras negras viu alguém, ou algo, alto, coberto por um manto escuro que parecia feito da própria noite. Estava parado, encarando, e sussurrava, sem mover os lábios. Voz de muitos, voz de ninguém. Patrícia tentou gritar, mas sua voz não saiu. Sentiu as pernas paralisarem, e então desmaiou. Horas depois, Guilherme e Laura voltaram. Não tinham encontrado Diego, mas encontraram algo muito pior. Marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado. Como garras. Patrícia estava inconsciente, com areia na boca e marcas no pescoço, mas viva. Eles a carregaram para o carro, um jipe que haviam deixado próximo, a poucos quilômetros. Levaram-na para São Pedro de Atacama, onde foi internada em estado de choque. Não falava, não comia, apenas olhava fixamente para a parede. Depois de dias, repetiu uma única frase: a areia tem olhos. 2 meses depois, Guilherme voltou sozinho àquela região, determinado a descobrir o que havia acontecido com Diego. Levava câmeras, um gravador e até GPS militar. O último registro em vídeo mostra ele caminhando em direção ao círculo de pedras. Ele sorri, parece tranquilo, e então para. Algo o faz virar a cabeça. O áudio registra uma frase sussurrada, em voz baixa, feminina. Agora você me vê? A câmera cai no chão, fica apontada para o céu. E por 47 segundos, uma sombra encobre completamente a lente, como se algo ou alguém tivesse se aproximado muito lentamente. E então, estática, o corpo de Guilherme nunca foi encontrado. A polícia chilena arquivou o caso como desaparecimento não esclarecido. Mas nas últimas décadas, pelo menos 12 pessoas sumiram naquela mesma área. Os mapas atuais sequer registram mais o nome Arenas Rojas. Aparentemente, alguém ou algo quer que o mundo esqueça que aquele lugar existe, mas Patrícia, ela não esqueceu. Vive hoje em reclusão. Nunca mais pisou em areia, nunca mais olhou o céu. Dizem que ela ainda repete todas as noites, em voz baixa: se você ver o círculo, não entre, eles ainda estão lá. Você pode até duvidar dessas histórias, dizer que são exageros ou lendas criadas pelo medo. Mas, e se forem verdadeiras? E se, bem agora, em algum deserto esquecido pelo tempo, algo estiver observando, esperando apenas que alguém corajoso ou imprudente
Cruze a linha entre o mundo que conhecemos e aquilo que está por trás das dunas. Se você gosta de histórias assim, que arrepiam, fazem pensar 2 vezes antes de apagar a luz, então não saia sem deixar o seu like. Isso nos mostra que você quer mais mistérios, mais histórias reais e assustadoras como essas. E claro, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim, você não perde os próximos episódios que estamos preparando, com relatos ainda mais profundos, sombrios e intrigantes, porque o medo só começa quando a história termina. Nos vemos na próxima. Mas cuidado, alguns lugares, como você viu hoje, nunca deveriam ser visitados.